Pastor Salomão. Eu sou o pastor Salomão Vasconcelos Ferreira. Desde cedo eu me interessei pelas coisas do Senhor. Fui criado na igreja. Após a minha conversão, eu fui batizado com o Espírito Santo e recebi também logo em seguida o chamado do Senhor para servir na obra, para ser um missionário, um pastor. E desde esta época que eu venho servindo a Deus, depois de ter estudado e formado e sendo preparado no seminário da nossa convenção. Cerca de 43 anos de tempo integral como pastor. Eu sempre convivi com as pessoas, relacionando com as pessoas, dando atenção e visitando, fazendo culto nas casas, pregando na igreja e fazendo vigília, campanhas de oração no monte. Só na igreja de Bom Jardim, onde eu fui pastor por 21 anos, teve um período que nós fizemos campanha de oração no monte todas as manhãs, durante 4 anos. E à noite, era uma vez por semana, nós fazíamos campanha de oração durante 21 anos. E este foi o motivo do sucesso de um ministério muito abençoado ali em Bom Jardim, em Mário Campos, próximo a Sarzedo. Eu fiz o curso de bacharel em teologia no STEB. Depois eu fiz o curso de convalidação do curso de bacharel em teologia pela Faculdade Unida de Vitória, do Espírito Santo, em convênio com o nosso seminário. Tive a oportunidade também de fazer um curso em psicanálise, clínico em psicanálise, e venho atuando, cuidando de pessoas. Eu trabalho num lugar onde trabalho com pessoas da terceira idade, e tem sido assim uma coisa muito importante para a minha vida e também para a vida de todas as pessoas as quais nós temos atendido e trabalhado com elas. Eu fui coordenador regional da nossa CBN no oeste de Minas, além de ser pastor local. E na Bahia eu fui coordenador regional em 2 regiões, uma vez no Sertão e também quando fui pastor da igreja Peniel, eu fui coordenador regional da região sul da Bahia. Depois eu fui secretário executivo da Convenção Batista Nacional na Bahia, e com o escritório no centro de Salvador. Nesse tempo a gente dava assistência a mais de 80 igrejas, visitando as igrejas sistematicamente, a examinação de pastores e também a consagração de pastores e a organização das igrejas e a abertura de trabalhos. Isso aconteceu durante um período de uns 5 anos, quando eu fui secretário executivo da CBN na Bahia. O meu relacionamento com o pastor Adair era o melhor possível. A gente era amigo, ele era uma pessoa que dedicava assim, muito carinho a mim, muita atenção. Eu tinha muito respeito por ele. Tanto é que quando eu fui pastor em Bom Jardim, e a igreja Ebenezer e fazia encontros, o encontro face a face, a nossa igreja fez um encontro só com a igreja Ebenezer. Durante uns 2 ou 3 anos, a igreja Ebenezer tinha alugado um sítio e todos os encontros nós fizemos com a igreja Ebenezer. Eu era um dos ministrantes, eu ministrava sobre batismo com o Espírito Santo. Tinha o costume de orar com o pastor Adair na casa dele, no escritório. Algumas vezes eu fui com ele em Lagoa Bonita para estar com ele ali, lendo a Bíblia, orando e passando momentos de leitura da palavra de Deus e de comunhão. Para mim ele foi um exemplo e um companheiro, uma pessoa que eu devo muito ao pastor Adair pela sua dedicação à minha vida. Quando ele nos chamou para ir lá em Lagoa Bonita, teve um momento que ele falou que ia pescar. Ele chamou para ir também. E eu fui. Só que quando eu cheguei lá,
eu vi que o lugar, até chegar no lugar de pescar, tinha muito capim, muito mato, e o pastor Adair, destemido, ele ia caminhando, né, firmemente em direção à lagoa, naquela certeza que ele ia conseguir pescar. E eu também estava animado, mas com receio, né, por onde ia passar, onde eu ia pisar. E o que eu pude ver é que o pastor Adair, ele tinha uma facilidade tão grande. Ele conseguia pegar peixe quando a gente não conseguia pegar nada. Era impressionante. Que até nisto eu vi no pastor Adair que ele tinha uma facilidade tanto de pegar o peixe na lagoa como de ganhar vidas, ganhar almas para o Senhor Jesus. Quando eu tomei conhecimento que o pastor Adair faleceu e ficou a igreja sem o presidente, então eu recebi um convite da comissão de transição pastoral. Eu não hesitei, eu aceitei, fui interrogado por esses irmãos e eles depois decidiram por unanimidade aprovar o meu nome, que foi levado ao conselho administrativo, que também fez uma espécie de uma sabatina comigo, procurando saber a meu respeito, sobre a minha formação. Depois eles, entre si, eles fizeram uma votação e fui aprovado por unanimidade por aqueles que estavam presentes, pela maioria dos integrantes do Conselho Administrativo. Sei que é uma grande responsabilidade, mas eu me sinto preparado devido ao tempo de ministério e à experiência acumulada ao longo dos anos. Eu sei que cuidar da igreja, cuidar dos pastores, e cuidar das ovelhas, cuidar do povo do Senhor, Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aquele que Ele chama. Então a minha confiança está no Senhor. Se acontecer a aprovação dessa eleição, eu sendo o escolhido, eu me entrego totalmente na dependência de Deus. E eu sei que Ele vai me capacitar para dar conta do recado. A vida do pastor gira em torno de 3 coisas, é um tripé. É no púlpito, pregando a palavra, ensinando, no gabinete, atendendo as pessoas e também visitando, no contato, no tete-a-tete com as pessoas, visitando nas casas, quando for necessário, visitando nos hospitais, quando as pessoas estiverem enfermas, precisando de apoio, precisando de uma oração, de uma intercessão, e estar em contato com as pessoas, cuidando das pessoas, porque ser pastor é cuidar de vidas, é cuidar de ovelhas, e essas ovelhas são ovelhas do Senhor Jesus, que depende de uma atenção de uma pessoa que tem um chamado de Deus para esta hora, este trabalho específico, né? O chamado de Deus é para isso, é para cuidar das ovelhas, cuidar da igreja e cuidar das pessoas que pertencem ao rebanho do Senhor Jesus. Ser um vencedor é começar bem e terminar bem. Louvo a Deus porque a minha vida é uma vida transparente, limpa, uma vida de um testemunho, não só da minha própria pessoa, mas pode ouvir todas as pessoas que me conhecem, os pastores, por todos os lugares por onde eu passei. Eu sempre procurei primar por um testemunho de vida, dando exemplo como pai, como esposo, como pastor, e com a vida limpa e transparente, uma vida sem deslize, uma vida assim que sempre agradou a Deus e vivendo sempre no temor do Senhor.